uma óleo coisa curiosa, importado. nas minhas aulas que eu faço alguma prática, né? Todo mundo aparece com aquela cara assim, tipo, nossa, que legal, ele vai pintar, não sei o quê. Aí, das 3 horas de aula, 2 horas, é só preparação do material e só blá blá blá. Aí começa a ver o pessoal ficar com aquela Tão cara ferrados. de tipo, quando é que ele vai começar? Não, mas a gente tem que dar uma dica desse. Que é Hoje vai ser mais ou menos igual, tá todo mundo assim, caraca, eles vão Não, pintar. vamos pintar. Eu vou pintar agora, vou fazer uma velatura sinistra nesse quadro. Mas então vamos lá. Não, agora é minha aula. Bom, estamos ao vivo. Vamos esperar aí para ver se alguém entra para comentar. Não sei. Eu acho que eu vou começar arrumando minha paleta, né? Isso, Então vamos lá. Epa, apareceu. Nessa hora tô descobrindo que minha visão tá tão ruim. Bom dia, gente. Bom dia, gente! Que alegria ter vocês por aqui no nosso ateliê. Vai ser assim, ó. O Ulisses vai filmar. Olá! Tô fazendo ainda alguns ajustes, tá, pessoal? A gente tá ainda se vendo aqui com um tripé. O Ulisses fez uma gambiarra para colocar o celular, sabe? Conectado ao tripé. Ih, esse aqui eu acho que não. Qual que é, afinal? É o de baixo ou de cima? Ah, é de baixo. Pronto. Pronto, prometo que o restante vai ser mais emocionante. Não, a gente ainda vai se ajustar. E queria dar bom dia para vocês. Um vai ficar atrás da câmera, celular, né, lendo os chats. E o outro vai ficar trabalhando e a gente vai revezar, claro, né? Olha, gente, meu primeiro trabalho nessa função, tá? Dá um desconto. Exatamente. Vamos lá. Bom. Cá Cavalcante. Será que é a Karina? Não sei, eu queria bem saber o nominho das Falou pessoas. bom dia. Pode se identificar aí, pessoal. Perro Davi. Será que Bom é o dia. David? Pode ser, É o David. David. Saudade demais de vocês, obrado. San Olá. Carneiro 23. Será que é. Não sei. É a Samara. É Samara? Tô delatando aqui ao vivo. Bom dia, pessoal. Ela falou bom dia, seus lindos, obrigado. A Marta é linda, eu não. Ela comentou, nossa, que organizado. Essa é uma questão muito importante. A gente pode apresentar o ateliê para vocês, né? Eu acho que é uma boa. Bom, o nosso ateliê tá um pouco fica bagunçado, num espaço grande da casa que era tipo um salão de jogos, sabe? Porque a nossa casa é bem pequenininha, na verdade, a casa mesmo. Mas essa parte é muito gostosa e era um salão de jogos antigamente. E aí a gente fez de ateliê. Então a gente pode mostrar um pouquinho para vocês, né, de como a gente faz a organização do espaço. Acho que é bem legal, mesmo porque a maioria tá... Eu não estava planejando isso, porque tá um pouco bagunçado, mas ateliê é sempre bagunçado. A casa que tá bonitinha, mas o ateliê é sempre bagunçado. O que aconteceu lá em cima? Será que o varal caiu? Pode ser. É ao vivo, gente, acontecem essas coisas. Eu acho que o varal caiu, porque tá ventando. Olha, o Kleber se identificou, disse que é o Kleber, tem a Samara. Ai, que bacana. O David é eu mesmo. Show. Então, vamos mostrar. Tá. Pilota aí. Então, eu gosto disso porque você pode fazer assim, uau. Então, geralmente eu fico aqui nessa área, né, do ateliê. Ai, caramba. Isso. Eu acho que eu vou pra porta para vocês verem de lá. Pra vocês terem noção do espaço. Pois é. A imagem vem até aqui. Não, eu tô vendo. Então tem esse espaço que é o do Ulisses, né, à direita. Depois no meio fico eu. Mais ou menos, tá? A gente fica intercalando. A gente às vezes reveza. Fico aqui nesse espaço, às vezes a Marta tá lá. Agora estamos nessa distribuição, mas eu já pintei aqui, ela já pintou aqui.
Porque tem uma questão importante que é a iluminação. A gente ainda fica tentando encontrar o melhor local para cada um, né? Tipo de iluminação. E a gente tem esses trilhos também. Vocês estão vendo que a gente colocou um papel vegetal ali na lâmpada? Para deixar a luz mais difusa. Às vezes isso é um bom truque, sabe? Para quem não tem ainda um difusor, né? Ou então, como é o nosso caso. Isopor de carne de frios, né? Também você pode cortar e colocar na frente, só que ele acaba bloqueando mais a iluminação e deixa a luz mais difusa do que o papel vegetal. Então, dependendo do resultado, você pode improvisar dessa forma. E é claro, né? Todos estão virados para cá porque nós somos destros. Então a gente recebe a luz do lado esquerdo e aí na hora de pintar é mais tranquilo. Então os cavaletes do Lício estão aqui, tem um quadro pendurado lá atrás, né? Você está falando aqui do nosso tanque. A gente tem um tanquezinho. Até aqui a imagem. Eu tô vendo. É difícil observar isso. Nós estamos observando algumas particularidades da imagem aqui, gente. Eu queria mostrar pra vocês a mapoteca, que eu tava até falando com a Samara outro dia que a gente comprou uma mapoteca e reformou. E ela tá aqui, Lício. Tira os quadros ali da frente pra eles verem. Afinal de contas, o mais importante é a mapoteca, né? É uma mapoteca dupla e nós compramos tipo ferro velho, sabe? E ficou bem bonita. Isso, é bem prático. Realmente é uma coisa muito boa para se ter no futuro. E nossa, a gente penou, né? Demoramos o quê? Sei lá, 10 anos. Ou mais, uns 15 anos. Para ter uma mapoteca. Pra ter uma mapoteca. Então ela foi reformada por uma pessoa que trabalha com carro, né, com lanternagem de carro. E ficou linda, fez uma pintura automotiva nela, no azul que a gente adora. A Darana foi sua aluna? Tô tentando... A Darana, sim. Eu lembro desse nome. Olá, bom dia. Vamos lá ver o que eu ia fazer hoje. É começar preparando uma paleta e ajeitando uma paleta que tava velha. Vamos lá. O David, esse ateliê é tudo. É um ateliê bonzinho mesmo, gente. Custou, mas chegou. A gente viveu num quarto e sala por muitos anos, então quando a gente teve esse espaço foi realmente uma libertação. Vamos lá. Olha só, tô com uma paleta que o Lício fez uma limpeza ótima nela, mas ela perdeu um pouco do verniz. Como eu não quero... Senti um tom de crítica. Não, foi ótimo você ter limpado. É que deixa eu explicar, assim, é que tem uns momentos em que se você deixar a tinta óleo durante muito tempo, só tem um jeito, é pegar solvente, tem um produto que chama Striptease, sim. Eu vou mostrar isso agora. Sim, eu sei, o nome é um tanto quanto estranho, mas é o nome do produto, não tem culpa. E utilizar aplicando ele e Bombril, né? Então é um trabalho de você ficar areando mesmo a palheta e com isso acabou retirando parte do verniz dessa palheta. Deixa eu mostrar pra eles. A Samara falou, eu poderia viver nesse ateliê. Com certeza, nós não se preocupa, também. a gente vive aqui também. Parte. Esse aqui é o produto, ele já tá muito enferrujado, porque é antiga essa lata, mas eu vou mostrar. Não, ele tem uma vocês particularidade, é um produto muito forte e tóxico, por isso que a embalagem está tão detonada. Porque, enfim, é um produto que, imagina, é feito para tirar tinta velha, né, de grade, de portão, de porta. Então é claro que acaba tirando a própria tinta da lata, né?
Só que realmente tem Aí, um caráter corrosivo bem ele grande. tem uma consistência assim, ó. Bem pastosa. Ele é pastosão. Que na verdade é uma mistura. Eu achei a solução Aqui. fantástica, né? É parafina, né? Cera com solvente. Então você aplica na superfície, como eu falei, pode ser uma grade, alguma coisa assim, mas a gente usa na palheta. E aí o solvente evapora, fica parafina, mas ela fica atuando ali na tinta, né? Ela meio que abafa os vapores e com isso acaba agindo na tinta. E ela levanta toda, é uma maravilha. Mas é perigoso, né? Tem que tomar um cuidado, inclusive começa Esse a aqui queimar. eu vou jogar fora. Eu vou limpar aqui, né? Isso. A minha. Olha só, já tirou. Eu não sei se dá pra ver. Dá pra ver, Liz? Não, tem que ir mais próximo. Aqui. Acho que não sei se vai pegar. Tem essa partezinha pegando um aqui, ó, que acabou de tirar a tinta, porque Isso. a tinta tava bem grudada aqui Isso. na espátula. Enfim. Mas tem que tomar muito cuidado, usar luvas, porque ela começa a queimar a pele rapidamente. Eu falo isso por experiência própria. Então, aí o Ulisses limpou com isso e você chegou a usar o solvente aromático? Sim, essa foi a primeira etapa. Eu apliquei o solvente e esse outro produto também, striptease, com um pincel. Obviamente com um pincel mais antigo, né? Com um pincelzinho, tipo esse aqui. Isso. E aí ele fica agindo. Mas você pode utilizar diretamente o outro produto, o striptease, que poupa tempo, na verdade, né? Esse outro solvente, ele ajuda, mas é mais tempo. E é super tóxico também, né? É um solvente aromático que não substitui nenhum solvente para pintura. Ele só funciona com verniz vitral da Acrylex e eu desaconselho totalmente usar. Inclusive a Evelyn estava usando o verniz vitral e sentiu que é muito tóxico. Sim, né? sim. Outra coisa que eu queria recomendar a vocês é essa ferramenta. Aposto que vocês não conhecem essa ferramenta. É uma ferramenta para abrir lata. E ela é maravilhosa, porque a gente sempre fica, né, se esforçando com chaves de fenda para abrir lata, mas essa aqui é uma ferramenta muito boa, vocês encontram em Mercado Livre, coisa assim. Tá, eu tava lendo aqui os comentários, não peguei a ferramenta, tá pegando. Tá. Só algumas coisas. O Kleber tá falando que tá tentando limpar a palheta. Se ela tá bem difícil de limpar, né? Principalmente no caso de tinta óleo. Você pode começar com esse. Isso, e se Bombril. não der certo, esse Bombril, com certeza. Mas utiliza uma luva, por favor. E se não tiver uma luva, protege a sua mão com tecido de tal maneira que não fique absorvendo o solvente, claro. Esse aqui destrói a luva. Isso. Tem que tomar muito Tem que ficar cuidado, trocando, tá? Mas é por causa disso. E é um trabalho, acreditem, de meia hora a 40 minutos. Né? Se dependendo do estado da tinta, demora bastante. A Radaranda tá perguntando qual é o nome do produto. O mesmo é a Striptease, o primeiro, da marca Montana. É muito engraçado. Striptease com Z e I no final. É vendido em loja de construção, ou melhor, de material de pintura, né? Pintura tinta de parede mesmo, material de construção. E a marca é Montana. Isso. Não tenha vergonha de perguntar, eles conhecem o produto. E eles falam assim, removedor em gel, olha só como é que vem a etiqueta, né, da loja, removedor em gel, porque justamente é essa parafina misturada com um removedor com solvente aromático, que é o solvente que está aqui, né? Ou seja, tudo muito perigoso. Mas aí, o Ulisses fez isso e eu não quero envernizar de novo, não quero ter o trabalho de envernizar de novo, mas eu quero uma paleta menos absorvente. Então eu vou usar um pouquinho do óleo de linhaça, do nacional mesmo. Lembrando, pessoal, que na verdade essa paleta já tinha um verniz, então ela não está tão absorvente quanto uma paleta virgem, sem verniz nenhum. Não, é uma paleta que só foi limpa, mas foi limpa para... Isso. Vou pegar um paninho
novo. A Samara tá falando que nunca viu a ferramenta. Pois é, essa ferramenta foi um achado. A gente ganhou de brinde, né? Isso. Mas assim, se você encontrar, ou até mesmo pela internet, compre, que nunca mais você vai ter uma dor de cabeça de ter que achar uma chave de fenda pela casa para abrir, correndo o risco de cortar a mão, o dedo. E resolve muito esse problema de abrir uma lata. É muito legal, porque ela funciona como uma alavanca simples e prática e resolve todos os problemas. Aí você não precisa quebrar a faca da cozinha, nada disso. Aliás, nunca recomendo abrir essas latas com faca, tá? Porque, inclusive, uma ponta dela pode machucar na mão, no olho. Exatamente. Sempre A utilizar mãe uma pode ferramenta. pedir a faca, né? Isso. Pode ser um faqueiro de casamento, pode ser tudo isso. E aí você já sabe, né? Isso. Deixa eu Cabeças mostrar um pouco a irão Marta rolar. aqui, que ela tá... Não! Então, eu Vamos só lá. passei na paleta. Ela já ganhou uma outra absorção, né? Aliás, menos absorção. Eu vou deixar ela descansar por um dia, porque não vai ser a paleta que eu vou usar hoje. Mas eu tinha que fazer isso, então eu resolvi fazer na frente de vocês. Vou fazer uma pergunta meio do advogado do diabo. E se você tivesse colocado um pouquinho de secante no óleo de linhaça? Você acha que iria melhorar? Ah, eu acho. Acho tá. que foi bobagem não ter posto secante. É o nervosismo aqui da live. Não, mas nem me ocorreu, assim. Eu sempre faço assim, só óleo de linhaça puro. Não coloco secante, não. Legal. Mas pode ser uma boa. Aliás, a gente bem podia falar dos médiums, né, que a gente tem experimentado. Sim, eu acho que é super importante. Vê se tem alguma pergunta aí quanto a isso pra gente responder. Senão a gente vai falar sobre médiums, porque eu acho que isso é um assunto que interessa a todo mundo. E a gente tem experimentado coisas novas e gostaria de falar pra vocês. Só recuperando alguns comentários aqui anteriores. Natália entrou, falou bom dia. Então, deixa eu ver se eu deixei alguém mais lá de fora. Quer dizer, na verdade, vocês estão dentro. Mas fora dos comentários. Deixa eu pegar. A Samara falou que parabéns, vocês merecem um ateliê lindo, obrigado. Fruto de décadas de trabalho. O Gary falou que tá tentando... Ah, tá, isso já li. Gente, eu tô me sentindo que nem os galãs feios, né? Ah, fala sério, eu sou cara feio, não. Ah, eu posso falar isso. Ah, eu adoro ele, gente. Adoro. Mas responda aí, vocês estão vendo a imagem bonitinha? Como é que tá pra Vocês vocês? podiam dar um feedback assim, em relação à imagem, se tá bom, porque a gente resolveu fazer de manhã, porque o sol é melhor nesse caso, porque o sol nasce do outro lado, né, da montanha, e ele se põe para lá. Então à tarde entra sol pela janela, a gente teria que abaixar a persiana. Já estão falando que tá Não ótimo. ia ser tão legal quanto essa hora da manhã, né, de 10 a meio-dia. Eu achei um bom horário para vocês verem tudo. Isso. Então, agora você apresenta, tá? Só uma outra pergunta, fica aí. Quando a Marta fica aqui, ela tá enquadrada aparecendo para vocês? É uma questão técnica aqui. É verdade, é bom saber. Sim. Tá, beleza. É que Valeu. aparece uma barra aqui na frente, aí eu não sei se o enquadramento era a partir dessa barra do chat ou se incluía, mas inclui tudo sim. Na O som verdade, tá bom assim, também, só legal. eu que fiz os testes antes, né? Com o Twitch. E eu apresentei pro Ulisses agora de manhã, então ele tá conhecendo agora a plataforma. Isso. Tá, vamos lá, fala aí. Vou falar aqui Aham. de improviso. Vai falar sobre os óleos de linhaça Vamos novos, sobre o Lequin. Tá. Deixa eu ir pra onde Senta com aí. isso. Bom, vocês já conhecem o óleo de linhaça tradicional, certo? Não é nenhum mistério para vocês, eu tenho que ficar mais distante Não, disso. você pode ficar mais próximo, mas... Tá bom. Mas aquela observação que inclusive eu falo durante as aulas, quem já foi meu estudante já conhece. Existem dois, em termos de óleo de linhaça, né, com possibilidade de médios, existem dois tipos, o óleo de linhaça convencional, né, e também o óleo de linhaça polimerizado. Lembrando que o óleo de linhaça polimerizado é aquele mais compacto,
que ele é diferente desse que é o convencional. O convencional ele Esse é o condensado polimerizado. Não, Esse é o normal e o polimerizado é o condensado. Isso, esse daqui é bem líquido, certo? E o polimerizado, ele tem mais essa consistência de mel, né? Bom, como vocês já sabem, isso é importante na técnica da tinta a óleo porque você consegue trabalhar melhor a sobreposição de camadas e levar em consideração aquela famosa lei que a gente já sabe, que é a lei da ancoragem, ou seja, você tem que pensar que a camada de sobreposição da tinta a óleo tem que ser mais gorda em cima de uma camada mais magra. E o óleo de linhaça polimerizado, ele é mais denso, então, portanto, é mais gordo, né? A cadeia molecular deles do óleo, é presente no óleo de linhaça polimerizado, estou me sentindo naquelas garotas de propaganda. Tá lindo! Presente no óleo de linhaça polimerizado é uma cadeia molecular maior, né? Então com isso acaba tendo propriedades de ser mais gordo e uma flexibilidade maior, que essa que é a grande questão, né? Uma questão que a gente vê bastante. Bom, qual foi a sua Peraí, tem uma coisa estranha. Tá. Aqui tá assim. Zero visitantes. Não está registrando por algum motivo, mas como o pessoal tá vendo, Vocês estão aí, né, gente? Sim. A Remy entrou. Oi, Remy. A Remy. Foi a Remy que nos apresentou essa plataforma, né? Foi. Graças a Remy Rocks, que tem um canal aqui, Isso, né? vamos fazer uma propaganda. Ela nos apresentou a plataforma e vocês podem segui-la, porque ela tem esse canal em que ela joga e fica conversando com a galera também. Isso, pode escrever aí nos comentários sobre o seu canal, Remy, apresenta aí. Faz aí o seu merchan. Mas nós temos um problema, tá? Que é o seguinte. A Lidiane, normalmente a proporção de linhaça para solvente é 1:1, né? Com o polimerizado pode ser mais gordo, a proporção fica como? Varia dependendo do que você... Do momento da pintura, Isso. Lidiane. Você pode começar com o seu molho bem magrinho, né? Você pode começar com 0,5:1, por exemplo. 1 de solvente e meio de óleo. Então vamos começar... Pode até começar sem o óleo, né? Só com o solvente. Isso. Vamos começar com os segredos de ateliê. Eu falo isso também em aula, tá? Não tem nada de segredo, é só para chamar a atenção de vocês. Mas uma coisa que eu aprendi que fica muito legal, principalmente se você trabalha preocupado com a sobreposição de camadas, é preparar o seu óleo de linhaça já com um solvente. Então o que eu faço? Eu pego um vidrinho antigo tá de... ali. Tá aqui, ó. Isso. Que bom que eu tô com assistente. Eu pego um vidro antigo desses do óleo polimerizado ou de solvente mesmo, e o polimerizado, não comum, eu já coloco uma parte dele e uma parte do solvente. Tá? O solvente a gente pode explicar daqui a pouco qual que é, mas não tem nenhum mistério. É o de sempre, gente. É solvente. A gente usa água rasa mesmo, sempre lembrando para utilizar o sem cheiro, né, que é menos agressivo, mas isso não tira a toxicidade do produto, é bom lembrar. A gente tem usado esse aqui, ó. Isso é muito bom, assim, e o preço é relativamente tranquilo também. Esse né? aqui é uso doméstico filtrado de lavanda. Isso. Mas, enfim. É isso. Aí eu coloco uma parte dele, né, para uma parte do óleo polimerizado. E, obviamente, você mistura bastante. E já está com uma solução pronta, que você não precisa depois ficar parando a pintura para preparar. Só tendo cuidado que você tem que pensar o seguinte: se você já tem isso de gordura, digamos assim, concentração de gordura, você só tem como opção agora diluir cada vez mais para deixar mais magro. Então, Lidiane, a partir do momento que você prepara isso, você já tem uma solução bem gorda, né? Você pode pensar em dissolver proporções gradativas de solvente para deixar cada vez mais uma solução mais magra, mas aí depende da sua pintura, de como for. Depende da etapa da pintura. Por exemplo, essa pintura aqui que está do lado, né? Que eu tô na metade dela, sim. Eu comecei, ela
deve ter o quê? Umas 4 sessões já de pintura. Eu comecei ela bem magrinha mesmo. Então eu usei essa misturinha do Lícios e coloquei bastante solvente. Aos poucos, né, nas camadas que vieram depois, ou seja, nas próximas sessões, eu fui engordando ela, mas ela ainda está muito longe do que eu quero. Aquele processo que a gente vê em criação pictórica, 1, 2, pintura 1, né? Isso. Mais do básico. Você começa com as aguadas, né? Ou seja, a tinta bem diluída. Você pode até essa primeira camada ser mais com solvente. Deixa eu só aqui trazer duas questões. Agora trazendo uma comunicação que eu não entendi direito. Não, é porque a Natália está falando aqui. Só pode fazer a mistura pronta com polimerizado? Eu ia falar isso daí. Não, pode ser com outro também. Isso. Temos um problema. Aí você pergunta, qual, Ulisses? É o seguinte, com esse momento maravilhoso, né, da economia, momento político, algumas empresas como a Acrylex pararam. Quem tem aula comigo sabe que isso acontece às vezes. Eu já falei, é um determinado neurônio que morre e eu não consigo recuperar mais, né? Mas enfim, a Acrylex e talvez outras empresas de material artístico aqui no Brasil pararam de fabricar o polimerizado. Isso está dificultando muito encontrar esse produto. Eu acho que a Corfix continua, né? E fora a questão do material importado, que é mais caro, mas eu vou falar dele daqui a pouco, mas você encontra também. Bom, a solução mais prática é você utilizar o óleo de linhaça convencional. Pode fazer sim, né? E só que aí, obviamente, você pensa assim, bom, se o óleo de linhaça convencional ele é menos gordo, né, que o polimerizado, então aí você pode pensar em fazer essa mistura inicial com menos solvente. É uma coisa que você pode fazer, mas na verdade isso vai depender do raciocínio do pintor, né? É só isso, é só para ter em mente o que você está... Mas recentemente eu utilizei ainda essa mistura de meio para meio, mesmo para o óleo de linhaça comum, e não tive problema, foi bacana também. Isso. Aí eu tenho uma outra pergunta aqui sobre o uso de terebentina com óleo, funciona? Então, ela é caloura, seja bem-vinda, que bom. Sério? Qual é o nome? Então, Diana, Isabelo. Entrou agora, é isso? Meu Deus do céu. Então, você deve estar, assim, louco para trabalhar, né? Assim, infelizmente estamos nesse momento. Eu peço... Calor, que droga, a gente não pode dar trote nela. Não. Mas enfim, o que eu posso falar ter um pouco de paciência, né? E a gente está com essas atividades, né? Nós professores do curso de pintura da EBA, estamos com essas atividades para exatamente aliviar essa ansiedade, mesmo quem está iniciando, começando, né? Para ter um contato mínimo com as possibilidades e para ir já pensando e quem sabe até praticando antes do início das aulas, que eu sei que vocês devem estar doidos para começar, mas temos que ter agora a saúde como prioridade, né? Então, mas é muito legal você estar aí com a gente, né? E já que a saúde é prioridade, gostinho da pintura. Não use terebentina. Todo mundo tá falando, não usa terebentina, não. Agora você explica. Olha só, terebentina é um material que sempre foi usado por todos os pintores até pouco tempo, mas ela tem uma substância que chama pineno. E essa substância desregula o ciclo menstrual feminino. Então, assim... Além de ser muito tóxico. É super tóxico. Eu já passei muito mal com isso. E eu não aconselho a ninguém. Hoje a gente tem a possibilidade de usar água raiz. Eu sei que terebentina tem um cheirinho bom, né? É gostoso, mas a gente precisa preservar a nossa saúde. E é por isso que eu sempre aconselho água raiz. E terebentina nem pensar. Tanto que lá no ateliê da UFRJ, a gente não deixa o pessoal usar a terebentina, porque tem muita gente sensível que acaba passando mal em volta, né? E a outra pergunta foi sobre onde é que a gente pode comprar material
de pintura Tô lendo aqui. nesses tempos de quarentena e pandemia. Gente, tá difícil mesmo. Ferrada Arana. Bom, eu acabei de comprar um material que eu gostei muito, chegou super tranquilo. Foi da... É que tem duas e eu confundo. Foi a casa Tem do pintor? a casa do pintor e a casa do restaurador. Então. Bom, as duas são de São Paulo, né? Você consegue achar fácil Mas ela na reclamou que internet. não chegou bonitinho dela, assim, chegou com... Não foi bem embalado. Gente, a gente vai ter que contar com a sorte. Da onde você... Não sei Agora... onde você comprou, que ela fala aqui, mas eu gostei muito da... Foi da casa do pintor e já comprei na casa do restaurador também. Eu tô aqui com Eu não uma tive cara problema. de boba e você falando atrás da câmera. Tá lindo, né? Mas Então. são coisas daqui. Então, a gente pode falar desse? Do óleo de linhaça? Porque, olha, Isso. desde que a gente dá aula, a gente sempre fala, não, gente, pode ser óleo de linhaça nacional, nós mesmos usamos o óleo de linhaça nacional, principalmente polimerizado, que é muito bom e tal. A Diana tá falando assim, caramba, eu pensava que tinha trocado para melhor, obrigado pela informação. Eu acho que é a respeito da terebentina, né? Ah, sim. É aquele negócio, é o material mais tradicional e mais assertivo, digamos assim. Só que se você encontra no mercado possibilidades menos tóxicas Sim. e que têm as mesmas propriedades, por que não, né, aderir aos produtos menos tóxicos? Então, vem aqui falar se você quer falar tanto. Tá certo. A Marta tá que nem uma boba aí na frente. Obrigada. Porque a respeito da toxicidade, né, a gente tem que lembrar que até os pigmentos, alguns podem ser tóxicos. E historicamente, né? Como, por exemplo, os cádmios, que hoje em dia ainda são vendidos. Isso. E como era, por enquanto. exemplo, o branco de chumbo, que não é Isso. mais vendido, porque é muito tóxico mesmo. Então, tradicionalmente, você tem pigmentos, né, de origem que tem o metal pesado, que não se sabiam da toxicidade e eram utilizados. Né? E agora, com conhecimento científico, desde o final, principalmente desde o final do século retrasado, ou seja, século XIX, aos poucos esses pigmentos mais tóxicos foram sendo substituídos por similares, certo? Muito bons também. Muito bons. Duráveis, né? Que recebem a luz do dia e conseguem manter a sua durabilidade. Isso. Bom, a respeito dos pigmentos a gente pode falar, eu acho que na próxima verdade. Vamos falar desse. Não, que tem aí uma coisa... a gente começou a usar tem o uma coisa óleo curiosa. importado. Uma coisa curiosa que eu estou com saudade, né? Nas minhas aulas que eu faço alguma prática, né? Todo mundo aparece com aquela cara assim do tipo, nossa, que legal, ele vai pintar, não sei o quê. Aí, das 3 horas de aula, 2 horas, é só preparação do material e só blá blá blá. Aí eu começo a ver o pessoal ficar com aquela Tão cara ferrados. tipo, quando é que ele vai começar? Não, mas a gente tem que dar uma dica desse. Que Hoje vai ser mais ou menos igual. Todo mundo assim, caraca, eles vão Não, pintar. vamos pintar. Eu vou pintar agora, vou fazer uma velatura sinistra nesse quadro. Mas então vamos lá. Não, agora é minha aula. Mas aí, olha só o que acontece, né? O que aconteceu. Durante anos eu usei o polimerizado nacional, ok, bacana, né? Eu utilizava, né? Recomendava para os estudantes, ainda recomendo, né? Mas tirando uma experiência que eu fiz quando tinha me formado, com essa ausência, com essa falta do óleo de linhaça polimerizado, eu resolvi comprar o importado. Eu sei, é um preço bem salgado e Você de lembra fato... o preço desse aí? Era tipo 130, não era? Gente, é bem caro. Eu fiz 2 compras. Eu comprei o polimerizado italiano da marca Maimeri e um da marca Lefranc, que é da francesa, e deu por volta de 250. Foi uma facada. O bom é que dura, né? Se você sabe, principalmente fazendo essa mistura inicial, dura, e a gente pode falar, mesmo pintando bastante, temos aí uma duração de 1 ano ou um pouco mais. E somos 2 aqui em casa, né? Pintando coisas grandes, né? Quadros maiores, então de fato vai mais. Vai ver lá se tem perguntas. Tá. Mas aí, qual foi a minha surpresa? Não. Não? A Esther que entrou. A Esther. Oi, Esther.
Qual foi a minha surpresa? E olha que eu sou né, um macaco velho, digamos assim. Eu fiquei horrorizado com a qualidade do produto, né? Assim, não estou ganhando nada para falar dos produtos, mas eu fiquei triste também do nosso produto nacional não chegar às qualidades do importado. Uma coisa que a gente sempre fala para os estudantes... É impressionante, assim, tem uma adesão, uma aderência, né, às camadas inferiores, impressionante. Uma coisa que a gente sempre... Uma coisa que a gente sempre fala para os estudantes, né, é que às vezes o estudante, ele está trabalhando qualquer material, aquarela, óleo, enfim, e não está rendendo. A gente observa o material e você vê que algum detalhe, até mesmo do material, que está travando o estudante, né? Isso é muito comum, né, na aquarela, com a qualidade do papel, né? Até a professora Luz, que vocês devem conhecer, já tiveram aula com ela fala isso, né? O papel é super fundamental, porque senão a aquarela não evolui, e é verdade. E eu senti isso com polimerizado. Aí fiquei pensando, caramba, eu já tenho... Eu não vou nem fazer o cálculo aqui de quantas décadas que eu pinto. E demorei tanto tempo para descobrir uma coisa tão boba. Uma coisa tão boba. E esse aqui e rendeu muito. Esse aqui é o francês. Ó. Isso. Eu posso até falar assim. Não sei se foca assim. Focou. Então, a gente começou experimentando o italiano, que é o Maimeri. E depois a gente vai para esse Lefranc quando a gente terminar aquele pote ali. Isso. Aí vocês veem uma coisa tão boba, mas olha, eu vi que fez uma grande diferença. Estou fazendo uns quadros, ali daqui a pouco a gente vai mostrar uns detalhes, e a carnação conseguiu, acho que, melhorar bastante com a utilização de um produto super simples, mas que infelizmente o nosso nacional não conseguiu acompanhar. É isso aí. Então, vamos lá para você pintar? Acho que você pode começar. Você que estava querendo fazer as velaturas. Eu ia fazer uma super velatura aqui nesse trabalho. Então. Gente, esse é um trabalho que tem essa poética da quarentena e da pandemia, né? E eu estou bem afetada em relação a isso tudo. Eu não vou dizer a vocês que está sendo um tempo fácil, não. Eu acho que a gente vive entre a revolta, né, pelo que está acontecendo em torno, né, pelas faltas de medidas que podiam ser tomadas para prevenir tudo isso, para a gente voltar a um novo normal, que as pessoas estão falando. Mas eu resolvi abraçar esse tema mesmo, porque eu e Elices estávamos conversando. Nós trabalhamos esse tema durante os nossos últimos, acho que 15 anos, né? 20 anos, talvez. Assim, na verdade... É o tema que a gente fala que é a anomia, né? Que é esse desregramento social e esse momento difícil mesmo em que as pessoas não sabem muito bem como se posicionar. Isso. É um tema bem amplo. A gente fala um pouco mais da poética agora? Eu acho que... E aí, não, deixa eu só continuar aqui. Então, assim, esse é um quadro que trabalha com a temática que eu vim desenvolvendo, que é das Ofélias, que tem a anomia e a melancolia como base. Rapidinho, só uma pergunta, pessoal, vocês estão aí ainda? Acho que sim. Eu vou ser chato de ficar perguntando isso, eu vou pedir uma interação de vocês em tempos no chat, porque está acontecendo isso, está aparecendo pra gente como 0 espectador, e não sabemos o porquê. Então, às vezes, vou perguntar se vocês estão... tá ótimo, que bom. Tá bom. Dizer, sim, beleza. Então, assim, eu acho que... Tamo aqui. Tem 17 pessoas? Meu Deus, mico para 17 pessoas. Ótimo, muito legal. Compartilhado. Então, no final das contas, eu quis fazer um trabalho que fosse mesmo uma homenagem e que tivesse essa carga fúnebre. E uma coisa que me chamou muita atenção nos últimos tempos foram as imagens das covas sendo cavadas. E isso me trouxe uma ideia dessa multiplicidade, né? Então eu quis trazer essa imagem das covas, eu quis trazer uma homenagem que seriam as coroas de flores, né? E também trabalhar com a temática
do afogamento, que é a temática das minhas ofélias, que eu nunca tinha feito debaixo d'água, né? Eu sempre trabalhei as ofélias vistas de cima da água, né? Nunca na parte submersa. Eu trabalhava os icebergs em composição com essa temática na parte submersa também. Mas eu notei que eu poderia tirar partido disso e trabalhar essa parte submersa, que eu acho que é como a gente se sente em quarentena, né? A gente se sente totalmente mergulhado em um ambiente que para nós é ao mesmo tempo confortável, né? Que é a nossa casa, mas que vira que tem uma dualidade nisso tudo, né? Que é esse nosso sentimento de não saber o que está acontecendo lá fora e de ser levado, né, por esses acontecimentos, tanto da própria pandemia, quanto os acontecimentos políticos que nos deixam muito inseguros, eu acho. Então eu estava trabalhando nisso. Eu também usei a imagem dos dentes de leão, como eu já tinha usado em um outro trabalho que está ali. Você pode até mostrar esse, Lins? Posso, estou aqui de cameraman hoje. Tô fazendo uma ginástica, pessoal, vocês nem sabem, né? Mas o celular tá no tripé que já é improvisado. E aí agora eu tenho que lidar com o tripé assim. Então eu já tinha usado essa imagem do dente de leão desprendendo, né, as sementes como se fosse uma imagem metafórica do próprio vírus. Esse foi o meu primeiro trabalho dessa quarentena. Tem pelinho de gato em tudo quanto é canto. Você conseguiu tirar sem ninguém ver. E depois desse eu fui para aquele ali. E agora, qual é o meu objetivo, né? Como é que eu fiz o estudo para esse trabalho? Vou mostrar para vocês. É um estudo que eu fiz no digital mesmo. E depois eu fui meio que inventando algumas soluções. Então, eu acho que dá para ver, não dá? Perfeito. Então, esse é o estudo digital. Eu fiz com montagens fotográficas e usei como referência para chegar aqui na pintura, mas agora eu já me desconectei dele, tanto que a própria configuração desse vestido já está diferente, isso aqui também já está diferente, mas tem uma coisa aqui que eu gostaria de manter, que é esse azul da coroa de flores, para ele meio que se misturar com esse fundo. E eu queria que essa figura começasse a sumir um pouco mais. Acho que ela está muito evidente ainda. E aí, para isso, eu vou fazer uma velatura em azul, mas eu quero um azul esverdeado. Então, eu vou usar um fital. Chega aqui para eles verem os pigmentos que eu estou usando. Eu vou usar um azul fitalo. Eu tenho usado esse da Rembrandt, é bom. Nós temos de outras marcas, que é esse aqui. Desculpa pelo terremoto, pessoal, mas é o que temos agora. Deixa eu pegar um pincelzinho aqui para vocês irem vendo. Aqui eu tenho um restinho de médium, tá até meio sujinho, ó. Que é o óleo de linhaça com o solvente e um pouquinho do liquim. Já vou falar sobre o liquim. Então eu tenho esse azul fitalo da Rembrandt e tenho também... Como vocês veem, ele é mais escuro. É que estou vendo aqui pela imagem, ele está parecendo quase preto, mas comparando com outros, mas é que ele é mais fechado mesmo. Mas ele tem uma transparência muito bonita agora, tá legal. Tá ótimo. E a gente também tem o verde fitalo, que é esse aqui. Isso. Ó. Para quem é calouro, uma das questões importantes que nós vamos ver em termos de pigmentos, né, e da aplicação na tinta óleo e outras técnicas também, como tinta acrílica, enfim, é a possibilidade de você trabalhar na opacidade ou na transparência. Fica aí, Isso é muito importante a gente saber distinguir. E não significa brilhante ou fosco, que também é diferente, tá bom? São características de superfície, não Isso. de cor. Então, esse verde fitalo, ele é da Honey. E ele é um pouco mais
ele é um pouco mais fraco em termos de pigmentação. É uma tinta que não tem uma qualidade tão boa quanto a Rembrandt. Dá para perceber isso quando a gente manuseia, que esse aqui, ele me parece que tem menos pigmento no tubo na hora que foram preparar a tinta. E esse aqui veio ensocado de pigmento. Isso, Enfim, também são linhas diferentes. Você tem são. linhas direcionadas mais para chamado linhas de estudante, né? E linha profissional. Você vai ver isso, as grandes marcas trabalharem com essas duas linhas. Porque a linha de estudante, além de ter essa concentração menor do pigmento, ela tem mais o médio, né? No caso o óleo de linhaça, e a carga, que é uma carga inerte, que vai variar de fabricante para fabricante, mas você pode encontrar desde carbonato de cálcio e até uma outra substância Que que é eu... pirofilita, que é o talco industrial. Isso. E também tem mais um outro que é sulfato de alguma coisa que... Enfim, desculpa, me falha a memória, mas vocês podem investigar naquele livro que eu costumo falar que é a Bíblia da técnica da pintura, que é o livro do Ralph Mayer, Manual do Artista, e explica lá, inclusive, fala a concentração dessas substâncias na produção da tinta a óleo. Repetindo o livro, Manual do Artista, Vou do pegar. Ralph Mayer. E aqui a aula é completa, gente. Vocês acham que é o quê? Esse. Tá, essa é uma edição mais antiga, tem uma edição mais recente, que tá no nosso armário lá no fundão, é isso? Tá de Sim. quarentena lá, Tá de mofando. quarentena. Ai, tadinho. Isso. Gente, eu tô misturando as duas porque eu quero um verde azulado. Daqui é da Martins Fontes. Que eu acho que a nova edição ainda é da Martins Fontes, mas eu não tenho certeza, É tá? assim, amor. É igual. Isso. Deixa eu ver aqui. Inclusive tem essa parte da concentração da tinta a óleo, que eu lembro que tem uma ilustração, então é fácil de achar. Ai, tá bonito, gente. Mas deixa eu mostrar aqui a pintura enquanto que procura aqui. A Remy pergunta, se os alunos ganhassem R$1 para cada vez que vocês falam do Ralph Mayer, todo mundo compraria tinta importada. Ai, gente, nem me falem. Mas olha, a gente está falando sobre isso, mas aqui nas tintas que eu usei para fazer esse trabalho, nós temos algumas nacionais, ó. Tô aqui com ocre e tô aqui com verde veronese, que é uma mistura bonitinha. E esse aqui, ó, ele é bom também. Ele não é caro, não. E ele é bem bom. Então não tem muito isso, assim. A tinta nacional você encontra bons produtos também. Tá? Inclusive esse aqui eu adoro, que é o turquesa da Acrylex. Esse turquesa da Acrylex eu adoro porque ele vem com os dois fitalos que eu gosto. Vem com azul e vem com verde. Ele é lindo. Aqui ele. Eles falam, mas é da Acrylex. Ué, gente, é o mesmo pigmento que tem ali, eu vou usar. Ó, Tinha encontrado olha só. aqui. Lixa, olha só como é que aparece. É igual. É a misturinha que eu queria. Uhum. Só que ele tá acabando. E eu gosto tanto dele que eu tô com pena dele acabar. Eu tô usando os importados, vê se vai. Vê se pode. Poupando o nacional para usar o importado, Marta? Poupando nacional. Então, ó, Caramba. não tem isso não. Às vezes o nacional é tão bom quanto o importado. E nesse caso, como são exatamente os dois pigmentos que eu tô usando, o azul fitalo e o verde fitalo, é a mesma coisa. O que tá misturadinho nesse tubo aqui é a soma desse aqui mais Calma aí, deixa eu ver se peguei. do meu azul fitalo que sumiu. Ah, o Ralph Mayer roubou. Tá. Esse aqui são esses dois somados. Né? Isso. Muito bom. Só uma observação, achei aqui, né? A Hofmeier mostra, né, essa variação de concentração do óleo de linhaça com o pigmento. Você vê quando uma tinta é muito boa e você vê, caramba, é muito cara, é por causa da qualidade do pigmento, e você vai ver assim, 50% de pigmento, 50% de óleo de linhaça, e vai variando. Tem esse daqui que tem a carga inerte, né, que é hidrato de alumínio, e esse daqui que é a possibilidade
Esse daqui é bem de estudante. Se você ver 70% da composição de óleo de linhaça, 10% de pigmento, porque entra essa substância que é estearato de alumínio, 20%. Né? Então você vê essas E é variações. também inerte, né? Exatamente, que é inerte, né? Não dá pigmentação nem nada. É, muito bem. Eu fiz um tantão de tinta misturada porque eu vou precisar de uma velatura uniforme. Então eu ia precisar de bastante quantidade. Aí o que eu vou fazer em paralelo? Vou fazer aquela misturinha aqui do Lício. Lício, vou fazer, tá? Pode fazer. Vamos lá. Esse tá fechado. Cadê o que tava aberto? Bom, Vai de vodka. vai de vodka, gente. Vai de vodka. Esse aqui Gente, tá aqui dentro, tá? É solvente, tá, Por pessoal? favor. Ah, deixa eu só fazer uma É observação. que eu gosto, assim, eu acho fofo ficar com um negócio de vodka. Isso, tá. Apesar de termos feito isso, nunca coloquem produto tóxico como solvente em embalagens que você pode confundir como bebida, né? Aham. Aqui em casa somos só nós dois e os gatos, então não tem o risco da gente pegar aquilo lá e beber. Os gatos não Mas, bebem. mas de fato nunca façam isso, porque sabemos de acidentes, né? De que a pessoa confunde e acaba botando na boca ou até mesmo ingerindo um pouco de material tóxico no lugar de água e por aí vai. Ai, tem uma coisa, né? Que o cheiro desse óleo de linhaça Gente, olha, Cara. mudou minha vida. é muito gostoso. Porque tem uma coisa também, que o óleo polimerizado nacional, ele é feito, na verdade, com uma modificação do óleo de soja. Inclusive, aprendi isso com um estudante que estou orientando agora, o Paulo César, que ele também tem contato com a ateliê de restauração. E Ele adora pesquisar essas coisas. Isso, me alertou sobre essa questão e, de fato, né, é uma modificação do óleo de soja. Parece, segundo os restauradores, isso não será problema futuro, mas quando utilizamos o óleo de linhaça polimerizado de fato, De verdade. além das qualidades Muito bom. óticas e da propriedade do material, o cheiro é inesquecível. Assim, quando eu entro no ateliê aqui e sinto esse cheiro, me anima, né? Assim, É muito gostoso mesmo. porque ativa a nossa memória afetiva com o material e é impressionante isso. Então, aí eu fiz a misturinha, já agitei bastante. Eu vou usar esse godê, né, para colocar a minha tinta que eu fiz. Dessa vez eu vou fazer assim, porque é uma grande área do trabalho que eu quero cobrir. Ah, vai Remy, ser- viciados em cheirar óleo de linhaça. Oh, tão Com bom. certeza. Sempre sorvete. Então eu vou botar aqui nesse godezinho, que é uma lata de atum, né? Isso. Aliás, a respeito da lata Porque de eu atum, quero fazer uma super velatura no quadro todo. Então, para mim vai ser mais fácil se eu preparar a tinta aqui, já com o solvente. Acho que eu até fiz demais. Deixa eu tirar um pouco. Pronto. gente, desculpa se tiver falha de enquadramento, tá? Que aqui É uma primeira experiência isso aí, gente. Vamos lá. Aí, o que eu vou colocar aqui dentro? Na verdade, eu vou preparar o meu molinho aqui para depois verter tá para cá. direitinho. Deixa eu só limpar isso aqui. Tirar aquele molinho velho que é de ontem. E fazer um molho novo. Esse negocinho de plástico não deu certo não, viu? A Melhor gente é o vai- de lata. A gente vai experimentando os materiais, né? Não tô Porque gostando não. Vou pegar um... provavelmente a aderência é muito boa. O plástico é um material mais poroso e aí com isso é difícil a limpeza dele porque o material entranha mais. No caso do metal é mais fácil retirar. Deixa eu botar 2 tampinhos. E vou misturar nisso aqui um secante diferente, que é o Liquin. O Liquin é esse material aqui, Calma aí, que deixa eu pegar. Pronto. da Winsor & Newton, que ele funcionaria, nesse caso, como o secante de cobalto.
Só que ele é muito mais rápido. Na verdade, ele é um óleo alquídico que acelera a secagem. Eu poderia usá-lo até sozinho, só ele, a tinta e o solvente. Eu poderia usá-lo no lugar do óleo de linhaça, mas eu posso combinar os dois também. E como eu vou trabalhar uma velatura, eu prefiro combinar os dois. Ele seca super rápido. Eu gosto muito de utilizar ele numa pequena fração, talvez uns 10 a 20% na minha mistura de óleo de linhaça com solvente, né? É um material que aqui no Brasil você só encontra também nessas grandes casas de venda online, como Casa do Restaurador e Casa do Artista. E ele é assim, ó, parece uma geleia de mocotó. Isso. É bem caro, né? Agora a vantagem é que rende. Esse latão aí eu acho que a gente já usou menos de A um gente tem terço 2 anos já. e já tem 2 anos, né? Então, parece uma geleia de mocotó, né? Parece. Aliás, gente, o que dá de fome trabalhar no ateliê, vocês não imaginam. A gente fica lembrando de comida o tempo todo. Eu, pelo menos, tenho isso. O Ulisses é fominho, né? Toda hora tá com fome. Ai, tem que Isso, comer de vamos novo. lá. Briga de casal agora para todo mundo ver. E ele mistura super bem, olha, com óleo de linhaça, fica bem uniforme uma mesmo. outra coisa que eu observei para vocês verem a diferença da qualidade, né? Quando eu misturo esse material no óleo de linhaça polimerizada, ficam uns pequenos granulados, ele não consegue dissolver direito. Você tá falando no nacional, né? No nacional, desculpa. No óleo de linhaça importado, que é óleo de linhaça mesmo, né? O original, Nossa, assim, aqui, ó. dissolve na hora. Muito bom. Isso é ótimo, porque com isso você tem uma ótima mistura. Então isso aqui vai acelerar pra caramba a secagem dessa camada de velatura. Não tem ninguém perguntando, mas se vocês perguntassem, precisa botar o cobalto, o secante de cobalto? Não, o Liquin está substituindo como a marca está falando. A única diferença é isso, aqui é um secante à base Ele secante alquídico. um secante, não é um secante alquídico, ele é um óleo alquídico. É isso. Que eu misturo com outro óleo que é o óleo de linhaça. Isso, aí com isso ele acelera a secagem, além de dar uma resistência maior à tinta a óleo, mas esse é outro papo. Isso. Aí eu vou derrubar essa misturinha que eu fiz aqui nessa minha latinha, mas eu tô com medo de ter muito pigmento aqui. Vou até tirar um pouco. Acho que eu fiz muito turquesa. O David perguntando, ansioso para ver essa velatura. Eu também. Nessa hora que a gente vê a cara de vocês assim, tipo, vou começar quando? Começa logo, gente. Não, isso, né? Isso quando vocês já não estão vendo TV, volta, vê alguma coisa no YouTube, volta. Vai falar, estão aí ainda, Estão caraca. aí ainda. Ai, tá ficando bonito. Vamos lá. Deixa eu ver que pincel que eu vou usar. Ficou bom. Tá bonito. Deixa eu ver que pincelzinho que eu vou usar aqui. Eu vou usar esse aqui, que ele é bem maciozinho, tem a cerda longa, então ele pega bastante. Para quem está começando pintura agora, pintura a óleo, a gente sempre recomenda pincéis direcionados para essa técnica, que significa ter cerdas semiflexíveis, ou seja, não é nem muito duro e nem muito maleável, né? Calma aí. Respira fundo. Vamos ver se dá certo, gente. Calma aí, só um pouquinho. Calma aí que tem que colocar aqui estrategicamente. Tá. Eu tô com medo de ficar muito forte. Não, mas aí você girou. Pode? Não, ainda não. Ai, Quero torturar um pouco mais, pessoal. ajeita aí. Tô brincando, é que eu tô com problema de tripé e de reflexo. Eu quero que esteja no local que o reflexo não atrapalhe muito e vocês consigam ver a profundidade da velatura. Não tô ainda procurando o ângulo. Daqui não. Será que tá melhor a gente acender as luzes aqui? Peraí. Eu acho que encontrei um ângulo. Aqui não vai ser problema, Marta. É? Eu acho que sim. Então vamos. Isso. Tem umas pinturas lá no fundo. Tcharam. Espera um pouquinho. Tem que ser um lugar que não te atrapalhe. Não atrapalha nenhum lugar, né? Tá, eu acho que podemos deixar aqui. Vou deixar aparecendo um pouco lá no fundo, porque com isso
a luminosidade da pintura em primeiro plano vai ficar do jeito que eu acho mais adequado. Eu vou, hein? Vamos lá. Ai, caramba, por onde eu começo? Ah, não vai ficar não. Nesses locais mais claros vocês conseguem ver bem esse processo de velatura. Sempre lembrando, né, para quem está começando, é iniciante, que é uma aplicação de uma camada em cima da outra, que a gente chama de velatura, e a camada de baixo ela tem que estar totalmente seca, ou pelo menos bem estável, né, para não sair nesse processo. Isso malvado, porque... Por que, coitado? Ai, tá ficando turquesa que eu queria. Gringo Comics falou, que bacana, que bom. David está falando, que saudade de Pamplonão, lindo demais esse turquesa. É verdade. Tô gostando das interpretações, hein, Liz? Mais ou menos um ano de galãs feios, a gente consegue meio que pegar o estilo. Ai, gente, a gente agora só vê YouTube, a gente não vê mais televisão, não. Há muitos anos que a gente só... Nossa televisão é o YouTube. Ah, esses dentes de leão vão ficar tão fofinhos também. Olha, tem uma coisa que sempre atrapalha a gente, que é a marca do pincel, né? Então, para isso, a gente tem pincéis um pouco mais macios. E até esse pincel, que é o pincel leque, ó, que ele ajuda... Calma aí, mostra aí pro pessoal direito. É o pincel leque. É que nessa hora a velocidade é tudo. É. Tá? Para não ficar a marca do pincel. Então é importante que o pincel leque entre em ação e dê uma uniformizada, Isso. sabe, nessa camada. Gente, desculpa pelo tremor, mas eu tive que fechar aqui o tripé para possibilitar que mostre mais de perto. Tá? Ah, mas tá Tem uma ficando questão legal. aí, gente, que vocês vão aprender só com a prática, né? Porque a velocidade é importante. Porque essa solução que é aplicada, né? Ou seja, da velatura, mistura do óleo de linhaça com solvente, óleo de linhaça, obviamente, ele fica, né? E o solvente ele vai evaporando. Então você começa a sentir uma diferença a partir do momento que o solvente vai evaporando, né? Fica mais pegajoso, enfim. E com isso você arrasta com uma dificuldade maior a velatura. Então tem uma velocidade certa para fazer, de tal maneira até que... Tem que ser ninja, cara. Pintores ninjas! Mas aí você tem que, de tal maneira... Isso, eu vou pegar aqui, eu acho que vai pegar bem. De tal maneira que você... É difícil falar enquanto que eu estou enquadrando, tem que pensar. Mas Enquanto tá pintando, é pior. Isso, mas Por assim... isso que eu falo, ó, gente, esse negócio de ficar conversando enquanto pinta, cara, dá ruim, dá A possibilidade ruim. de estragar a pintura Total. durante esse processo de ficar falando é muito grande. Mas o que eu estava falando é que a partir do momento que você aplica a camada, você não pode retornar, porque o solvente vai evaporando e a propriedade dessa camada ela fica diferente, começa a meio que manchar, começa a criar umas falhas. E é claro que dependendo do que você quer fazer. Nem se eu quisesse eu podia voltar aqui nessas áreas aqui, eu ia estragar. Deixa lá, deixa quieto. Agora, vou dizer pra vocês, acabou, eu preciso de mais e eu ainda não tenho o suficiente. Não tem problema. Aí o que eu falar... Socorro! Não, aí que eu falaria, bota mais a solução aí, arrasta esse restinho que você não tem na sala, vou na arrastar. lata, e leva até lá embaixo. Então tá. E vai arrastando até lá para baixo. Eu achando que eu tinha feito demais, ó. Não, tava certa.
A Samara, olha só o pulo do gato! O pulo do gato. Gente, assim, tem várias dicas, né? Eu não vou dizer macete, macete é muito feio falar, porque parece feio, né? que se esconde. Mas isso é conhecimento, Mas é gente. conhecimento e só a prática que vai te dando, né? E agora a gente está com a possibilidade de levar melhor esse conhecimento. É claro que a gente fala isso durante a aula, mas não é a mesma coisa. E eu tenho certeza que vocês vão achar que durante a sala de aula também a gente não tem a possibilidade de dar um close assim na pintura. Eu até tenho um projeto. Não, e às vezes não tem nem tempo também de fazer isso, porque vocês Mas- ainda estão aprendendo pintura 1, então, né? Que o pessoal ainda é tão noobzinho, ainda não entendeu direito quase nada. Então, para Olha só como tá chegar numa diferente. sofisticação de processo, não é o lugar, né? Não é pintura 1 que é sofisticação de processo. Às vezes é bem mais tarde. Então deixa eu continuar lendo aqui. Então a gente tem algumas dificuldades, ou melhor, algumas possibilidades durante a aula. Eu vou fazer mais rápido para fazer essa parte de baixo que eu quero muito fazer. Então, vamos lá. Chega aí, Ulisses, que agora eu não vou ter que mais explicar, só filma. Só filma, Agora aquela correndo parte contra o sufoco. tempo. Aí vira uma gincana, né? Às vezes falo isso para os estudantes. O David olha a mágica, Gabriela falou, esse trabalho tá incrível. Valeu! A Isso é Gabriela bom. também, não sei se já falaram, mas como pensaram na composição desse trabalho? Fala um pouquinho, mas depois a Marta pode voltar um pouquinho nessa questão. Isso, quando eu não estiver tão agoniada. Isso. Então deixa que eu falo, se concentra aí. Se concentra. Tá bom, Ulisses, conta a história. Eu tô no bizinho. Ai, ai. Então, assim, isso é legal para alertar para uma questão que a gente fala também durante as aulas, né? Às vezes o estudante está lá pintando, conversando, às vezes atrapalhando a turma toda, e a gente fala, poxa, se concentra aí, né? Aí eu fico sendo como o tio chato. Mas, assim, além dessa questão de atrapalhar quem está do lado, mas tem uma questão real, né? Enquanto que você está falando, você está desviando para o seu raciocínio para aquilo que está falando e você tira a concentração necessária para a pintura. E isso atrapalha, né? Acreditem, isso atrapalha. Então, por isso que eu falei para a Marta, fica quieta, se concentra, porque faz uma diferença. Vou mudar aqui, vou tentar fugir do reflexo, mas de tal maneira que vocês vejam de outro ângulo. Tá legal, dá. Então é importante. Aí vocês podem perguntar, poxa, mas e se você se arrepender, né, de ter feito essa velatura e quiser de novo voltar com a tal da coroa de flores e do jeito que tava, pode acontecer, né, da gente se arrepender de uma velatura. Não faz mal, gente, volta. Volta. E uma das questões é que a gente sempre fala, quer voltar atrás, não é Ctrl Z não, pega o pano mesmo e passa. Aliás, eu posso até demonstrar um pouco isso. Ih, essas demonstrações às vezes dão uma caca. Dá um ruim, né? Não. Não. Você pode abrir a luz se você quiser numa folha ou outra. Vou abrir para eles verem. Tá. Então, aí vocês veem o seguinte, aqui é uma área importante. Por quê? Porque você tem tonalidades muito quentes, as mais quentes da composição, e a partir do momento que a Marta está entrando com o azul, que vocês sabem que é uma cor fria, todas as cores elas vão se transformando, vão esfriando da mesma proporção. Ó, o pincel leque. Isso. Aí, a Marta queria fazer uns escorridos ali. Será que ela faz? Aí é aquele sufoco. Vai ter que ser rápido mesmo. Agora o que a Marta está fazendo? Ela está fazendo, trazendo o molho, né, sem pigmento, né, Marta? Isso aí. E está aplicando, e com isso existe um controle de realizar uma gradação desse azul, né? Isso mesmo, narrador. Isso. É quase uma narração de futebol, né? Exatamente. Agora a Marta vai estar entrando agora com o médium livre na grande área e... Nossa, muito bom. Na grande área, gente. Mas faz sentido pra gente a grande área, né? A grande área da pintura.
Ah, e tem uma observação importante, tá? Que é a seguinte. Vocês viram a Marta preparando, né, esse molho de velatura com uma proporção X com o pigmento. Então ficou tudo uniforme. Mas durante o processo de velatura, isso não é necessário. Você pode controlar durante toda a pintura isso que a Marta está fazendo agora. Ou seja, quanto mais mistura do pigmento com a preparação, né, o médio ou o molho, como a gente chama, no caso, quando tem o solvente, né, no óleo de linhaça, você controla. O narrador está perdendo ar aqui. É que vocês não estão vendo a ginástica que eu estou fazendo. Estou com um tripé na horizontal e observando o enquadramento enquanto falo e a respiração vai faltando. Mas enfim, você consegue gradações diferentes de um determinado pigmento a partir do momento que você varia a proporção dele com relação ao médio, né, ao molho. Então, obviamente que quanto menos partículas do pigmento nessa mistura, mais transparente vai ficar. E quanto mais partículas desse pigmento, mais denso e mais forte vai ficar a cor, que quem é da área sabe que a gente está falando de saturação da cor. Agora eu vou entrar com um pincel seco e limpo para tentar dar uma... Isso. E agora é aquele momento que o reflexo atrapalha, mas vou tentar aqui, gente. Vamos lá. Então, o pincel seco e limpinho pode ir tirando essa camada de velatura recém-feita. Isso. Para dar uma aliviada aqui nessa parte das flores. Eu posso fazer isso com pano também. Ó que fofinho. Eu tô lembrando, né, quando a gente fala na sala de aula fofo, né, o pessoal olha assim, tipo, cara, como é que pode achar uma pintura fofa, né? É porque é fofo, a tinta é fofinha, gente. Quem não acha tinta fofinha não gosta. Altamente técnico, né? Defina a pintura fofa. Fofa. Aí eu vou vir com o pincel leque agora, bem limpinho, para tentar dar uma amenizada nisso que eu acabei de fazer. A Diana Isabel Lopes Botero está perguntando: mas está pintando sobre madeira? A superfície é brilhante, bonita, não parece tecido. Ah, ótimo. A Samara: a pintura é fofa. Eu Eu vejo até a carinha dela assim. Pintura é fofa, sim. Fofa, gente. Poxa. Deixa eu pegar A Dariana fala: eu acho fofo. Então, assim... Fala sobre o suporte aí. Sim, é porque a Marta não pode agora deixar de prestar atenção no que ela está fazendo, porque senão vai borrar tudo. Não, eu quero aquele meu pincel esse. Tá. Então, sobre esse suporte específico. Esse suporte em especial tem uma história muito bonita, que é o seguinte. Como você pode ver, elas são antigas gavetas que eram das mapotecas do prédio da reitoria, do andar lá da Escola de Belas Artes, né? Que foram construídas, né? E então tem uma história com o local. Aí eu falo, não roubamos de lá. Acontece que houve reformas nas salas, precisaram expandir e esses armários que não são móveis foram desmontados e esse material foi descartado. É claro que a gente assim viu um potencial nesse suporte, é uma madeira bonita, nobre, canela, e resolvemos resgatar e pintar. Deixa eu esperar um pouco. Bom, o que acontece, né? Poeticamente, não só o fato de pintar madeira é interessante, dá um resultado técnico diferente também, mas poeticamente tem a ver com nossa... poeticamente tem a ver com nossa poética, é ótimo, né? Mas enfim, tem a ver com os nossos temas, né? Com nossos temas que a gente desenvolve simbolicamente, porque se você pensar, a gaveta é um espaço interior, é um espaço que guarda coisas,
digamos assim, guarda coisas privadas, ou no caso dessas mapotecas, né, desenhos que foram dos estudantes durante a aula, tudo. Então tem uma questão simbólica muito bonita que a gente dialoga com a pintura em si, né? Agora, com relação à madeira, o que a gente está desenvolvendo ultimamente é uma pesquisa bem aprofundada na pintura sobre madeira, isso já tem alguns anos, e eu particularmente... Vou fazer uns escorridos, tá? Tá. Pra você saber. Opa, calma aí. Aí deixa eu pegar aqui um lugar, um ângulo. Então pessoal, eu sei que tem gente que está escrevendo, eu já leio já, mas aí é aquela dificuldade de mostrar para vocês. Não, eu que peço desculpa. É aquele momento, né, que a câmera interfere. Isso. Vou deixar esses escorridos aí, Aqui que era esse uma reflexo. coisa que eu já tinha ensaiado antes, tá, gente? Eu já tinha pensado em Pronto. fazer isso, já tinha ensaiado. Isso. Aí voltei para construir essa parte das covas um pouco melhor. E agora eu tô voltando com os escorridos, que era a minha ideia inicial. Então isso aqui eu não estou inventando agora, não. Eu já tinha tido uma resposta boa, assim, em termos compositivos. Então eu resolvi voltar com isso. Eu acho que seria interessante para vocês verem também. Isso aqui é o molho, esse molho que eu fiz, exatamente o molho que eu usei para a velatura, com o que restou do pigmento aqui, ó, na minha Isso. latinha. E eu vou deixar essa parte... Só uma observação, eu sei que tem uns comentários interessantes, a Darana está perguntando, vocês podem falar sobre preparação da tela? Sim, vamos falar isso sim. Talvez uma próxima vez, né? E até mesmo sobre a questão da preparação da madeira, que ainda vou concluir o pensamento. Eu vou aproveitar que ele está um pouquinho mais... que esse molho está um pouquinho... Rapidinho. Que esse molho está um pouquinho mais transparente. Isso. E vou fazer essa parte aqui de cima que é algo que eu fiquei devendo. Que eu não queria entrar com tanto pigmento aqui em cima. E agora ele está ideal para eu entrar. Eu vou aproveitar. Isso. Só uma observação. Nossa, tem muita coisa para falar, mas enfim, vamos ter vários encontros como esse. Reparem bem que apesar de serem cores, tonalidades frias aí, né, ou seja, azuladas, são todas tonalidades frias, olha que interessante, quando a Marta vai velando com o azul, as cores mais claras que foram misturadas com o branco, elas ficam, digamos assim, como é que eu vou dizer? Eu ia falar menos frias, mas... mas elas ficam o que obviamente a gente chama mais... de cozimento da cor dado pela velatura. Elas ficam mais escuras por causa da velatura, né? Mas você vê que essa característica da superfície mais aparente que o branco dá, que é a opacidade que a gente chama, vai desaparecendo e ganha profundidade. Isso daqui é muito legal na pintura a óleo, é uma das grandes vantagens. Quem trabalha, obviamente, com sobreposição de camadas. Quem não trabalha com ala-prima é outro processo, com a pintura direta, isso é tranquilo. Mas... Bom. Tá, aí com relação... sim, eu ia falar dos escorridos, olha só como é que tá. A questão dos escorridos é aquela questão, vocês vão falar, mas é válido na pintura? Claro, assim, faz parte do potencial, eu ia falar simbólico, de comunicação, mas é o potencial técnico, não? Ou seja, você pode realizar uma pintura mais naturalista, mas também pode incluir possibilidades do material que apontem para a própria pintura. Ou seja, na verdade, é tudo pintura, é uma construção pictórica, então por que não se utilizar dos elementos mais próprios da pintura como a possibilidade do escorrido? Não tem E sabe nenhum o que eu problema. pensei aqui, assim, porque quando eu ensaiei isso, eu ensaiei com essa cor de baixo aqui, né, que é um Brown 7, que é um pigmento marrom mesmo. E quando eu ensaiei, eu vi que isso meio que combinava com esses braços abertos, e me lembrou Nossa Senhora das Graças, que é aquela figura de Nossa Senhora, aquela iconografia de Nossa Senhora, em que raios saem da mão dela, mas nesse caso parecem mais lágrimas, né? Então eu pensei que isso poderia dar essa ideia, né, das lágrimas e do choro em relação
a esse tema mesmo, que é um tema fúnebre. E essa figura feminina, com os braços abertos, poderia dela verter isso, né? Essa questão das lágrimas mesmo. Então isso tudo me passou pela cabeça enquanto eu estava construindo a imagem. Falando na questão da poética. E acho que é interessante trazer esse recurso para esse trabalho. Eu gosto muito dos esporridos, não é sempre que eu uso, mas quando eu uso, geralmente ele tem alguma coisa a ver com o contexto. E nesse caso, eu penso que é essa contextualização. O que vai acontecer com essa parte de baixo, né? Essa parte de baixo ainda está à la-prima. Eu preciso fazer velaturas nela, provavelmente com o mesmo marrom, que é o Brown 7. E aí ela vai esquentar e talvez eu consiga unir melhor com essa parte de cima. Eu consigo agora fazer uma gradação de baixo para cima, mas eu vou ter que esperar isso tudo secar. E tem uma outra parte que eu vou provavelmente ainda mexer muito, que é essa parte do espelho d'água, né? Que a gente vê de baixo para cima. Isso aqui estava à la-prima, então carece realmente de uma boa atenção ainda. O que eu mexi mais foi essa parte da coroa de flores, trabalhei bastante também essa parte do vestido e tal, mas o resto ainda está muito no início. Eu acho que vai melhorar ainda com as camadas que vão vir, né? Tomara. Mas eu acho que eu acabei, assim, acho que eu pararia aqui para não ir muito além e talvez eu tire até um pouco, né, Lícios, com o pano ali. Bom, aí você que é a pintora, você que sabe o que fazer. Não sei por que eu tô pedindo autorização. Mas ó, a gente pode vir com o pano, ó, e tirar um pouco para fazer essa passagem. Então, como vocês veem, estou tendo uma certa dificuldade de pegar ângulo sem reflexo, mas eu acho que agora achei. Tá difícil aqui decidir o que eu vou fazer essa parte aí de baixo. Mas realmente está melhor. É melhor, não é? Isso. É que no estudo tá assim. Você pode... de fato, eu acho que fazer uma passagem melhor aí de baixo né? para outra cor, vai ter uma integração melhor. Também acho. Então vamos tirar um pouco. Faz mal. Deixa eu ver um pouco os comentários. Gente, desculpa esse reflexo, tá? Mas, enfim, são questões da hora. Eu tô tentando meio aqui que encontrar ângulos bons e também não atrapalhar a Marta. Tá ficando bacana isso. Melhorou, né? Outra questão também, aproveitando, olha, trabalhar em ateliê coletivo é muito legal, tá? O coletivo aqui é de 2, mas no nosso caso lá na Escola de Belas Artes, nós temos o ateliê com várias turmas integradas, né? Aquele espaço enorme, maravilhoso, que vocês conhecem, quem não conhece vale a pena conhecer. Por falar nisso, deixa eu fazer uma propaganda. Temos agora, como curso de pintura, temos um canal no YouTube, ainda não divulguei, mas vocês podem ver lá, começamos com uma postagem e vamos colocar todo esse material lá também, pelo menos espero, assim como outros apresentando melhor o curso e o nosso espaço de produção, que é o ateliê de pintura. E lá o ateliê de pintura, né, ele possibilita esse diálogo entre os artistas, os pintores. E esse diálogo em ateliê, nossa, é a melhor coisa. A gente aprende muito vendo o outro, sugerindo, às vezes brigando. Não, é brincadeira. Às vezes brigando, é uma boa causa a pintura. Mas é engraçado. Às vezes tô aqui pintando, a Marta fala, para de fazer isso daí, tá pronto, larga. O pior é quando você entra em crise, fala, tá horrível. Aí eu olho um negócio super maneiro, tá horrível, eu sofrendo aqui horrores, tá horrível, dá um ódio. Mas né? acho que a exigência faz parte. Todo mundo sabe, né? Todo mundo pinta do lado de um coleguinha que é muito bom e a pessoa sai sempre com drama. Não. Mas agora você que tá com drama de que o coleguinha do lado é muito bom. Você é o coleguinha do lado, esse é o problema. Assim. Nada. Deixa eu resgatar algumas
algumas perguntas. Eu não sei que horas são, se já tá na hora da gente ir embora. Aí temos uma dificuldade aqui, porque eu não consigo ter acesso ao horário. Então, preparação... Que horas são, gente? 5h60. Aqui. A Diana tá falando que tá apaixonada pelo seu trabalho, Marta. Obrigada. São 11h25 ainda. Isso. Ainda dá tempo de fazer alguma coisa. A Darana tá falando saudade de Pamplonão, também estamos. Qual o nome do canal? Se você colocar Pintura Eba ou FRJ deve aparecer. Eu acho que é esse mesmo o nome do canal. Eu procurei fazer da maneira mais simples e autoexplicativa, digamos assim, tá? Inclusive vou divulgar ainda, mas dentre das funções da coordenação, fica meio difícil de lembrar das coisas e fazer, né? Por falar nisso, uma outra propaganda, né, que nesse material que divulgamos essa semana, tem horário agora online do atendimento da coordenação, tá? Para os estudantes do curso de pintura. Então, não só o e-mail que eu tenho atendido dentro do possível, mas também vai ser o nosso horário reservado às segundas-feiras, às 2 horas. De 2 às 3. Isso, através da plataforma Jitsi, naquele endereço que enviei para vocês. E a gente vai ter uma conversa, né, pela Jitsi ainda essa semana, para quem quiser chegar. Eu acho importante aí colocar para a gente conversar cara a cara, né, ter esse contato mais direto. Isso. Ontem a gente fez uma interação com a Evelyn e a Mariana, foi muito legal. O David tá falando, vou ter que sair agora, um abraço pros dois, saudades, tá Beijo, bem? beijo, David. Valeu pela companhia. Valeu. Se inscreva no canal. Inscreva no canal. Clique no sininho, dê um like. É isso aí. Pelo menos lá no canal do YouTube do curso de pintura. É verdade. Tá. Eu acho que tá ok, assim. Tá bom. Tá bom pra esperar e ver como é que eu vou continuar. Isso. Ai. Gente, desculpa se a filmagem não ficou muito legal, porque também, enquanto que eu falo, a gente não presta direito a devida atenção nas possibilidades, reflexo, essas coisas todas. Mas estou buscando aqui. A gente pode, assim, até quando a gente trabalha com escorrido, né? A gente pode até dar uma controlada, contanto que não seja excessiva. Fica bom. Uma das maneiras que, quando trabalhava com escorrido, fazia também é botar um pouquinho com pincel, né? Pegar um pouquinho do solvente, que aí vai lavando, mas não seria bem o caso. Acho que aí não. Acho que tá bom desse jeito. Ficou bem orgânico. E quando eu mexer na parte de baixo, ele não vai ficar tão evidente. Não né? achou o canal, Darana? Procura no YouTube mesmo, bota assim, pintura, EBA, UFRJ. Se não aparecer, eu vou achar estranho, porque deveria... Esse é o nome, não é, que a gente colocou? O nome exatamente, eu acho que é esse mesmo também. Pintura EBA, UFRJ, quase certeza. Inclusive eu taguei com isso. Eu tô tirando um pouquinho, sabe? Em algumas folhinhas, assim, só para dar uma tridimensionalidade um pouco melhor para isso aqui. Esse link que você colocou, Gelata, é o link para o canal, é isso? Deve ser a Fernanda, não é, Fernanda? É você? A Samara, foi a melhor ideia esses encontros. Pois é, gente, assim, vamos pensar, demoraram quase 3 meses para fazer essas coisas. Primeiro é impacto emocional, né? Nós estamos preocupados com essa situação. A gente não tá bem não, galera. Estamos aqui fazendo figuração. Estamos aqui até, de certa maneira, meio alegres, mas para transmitir uma certa alegria para vocês. Mas é difícil, viu? Cada um está preocupado com a vida pessoal. No nosso caso, nós temos pais já idosos, uma preocupação com a nossa própria saúde. Fora toda a rotina, né? Exatamente.
E preocupação com nossos estudantes também da EBA, sabendo de algumas questões tristes e uma preocupação também com a manutenção financeira de vários que a gente sabe que estão com dificuldade de se manter, também até mesmo tendo que quebrar a quarentena, ou seja, nós estamos preocupados. E aí até o mental conseguir direcionar, né, para a produção de algo, demorou um tempinho. Aí através dessa reunião de departamento colocamos essas questões, os professores estão abrindo as suas atividades agora e é isso, ó, vamos tentar manter agora uma prática desses encontros para aliviar o estresse, animar vocês. Transmitir conhecimento, levar as questões da linguagem da pintura. Enfim, né, e a gente manter um contato mais próximo, né, que com essa distância toda nós sentimos bastante. E a gente sabe que na pintura é fundamental você manter uma prática corriqueira, que se você para durante um tempo, isso é fatal, assim, acaba desestimulando. E também tem uma coisa, né? Quando você vê uma pessoa pintando, você fica com muita vontade de pintar. É muito engraçado, parece que é que nem comer amendoim ou paçoca, você fica com vontade também. Bastou comer um, você quer comer... É verdade. 1000 paçocas. Então é bom, assim, a gente fazer isso, porque a gente incentiva vocês... Mas o contrário também acontece, porque nós ficamos com um compromisso de continuar na nossa produção, tendo ideias até para mostrar para vocês na semana seguinte coisas novas. Para a gente também vai ser muito bom, também já vai ser um impulsionamento, né? Porque do jeito que as coisas estão engessadas, a gente não sabe de fato quando é que a gente vai voltar. Quais são? A gente ainda tem meia horinha, de acordo com o nosso cronograma. Posso partir para minhas pinturas. Esse é o meu. Eu sei, é só para ver o horário. Então, você podia fazer também uma sessãozinha rápida de velaturas, né? Eu estou num processo um pouco complicado, que eu vou explicar para vocês ali na frente. Vamos lá para vocês verem. Mas só para fechar essa questão, então nós demoramos para pensar nessas atividades, não só em termos de organização, mas também para ter um mental direcionado para isso, né? Vai ser uma dificuldade achar uma Tá área bom assim, aqui. eu acho que tá bom, muito bom. E talvez até, dependendo do que for, posso fazer o seguinte, posso de repente tentar mexer nesses, que aí você consegue pegar melhor, né? Até mais próximo. Mas, enfim... a gelata é a Fernanda, sim. Ah, Fernanda. Que bom, Fernanda, saudade de você. Legal. Então pode não parecer, mas a gente não está parado, né? Assim, existe, por parte da administração também, né? A parte burocrática, uma atividade muito grande. A gente está tentando organizar um levantamento de dados que constantemente a Pró-Reitoria está solicitando. E eu sei que vocês têm dúvidas, assim, quando é que vamos voltar? E isso eu posso adiantar de forma oficial. Não temos uma data oficial, não temos uma previsão, certo? E assim que tiver alguma previsão, alguma questão, eu passo para vocês, né? Mas enfim, vamos rodar aqui. O Lícius, assim que a gente entrou em quarentena, Lícius resolveu fazer os estudos e queria que um material, né, próprio para isso. E aí eu posei, e ele fez uma série de, sei lá, umas 120 fotos, talvez, para escolher algumas como base para esses estudos. Isso. Porque o que eu estou pensando, né? Para quem nos conhece, sabe, a gente trabalha a questão do corpo, né? Inclusive tem um grupo de pesquisa, o corpo como poética na pintura contemporânea, já vem trabalhando isso há pelo menos uns mais de 5 anos, dentro dessa temática e pensando dentro do campo da poética que a gente direciona para a anomia, né? Que é aquele conceito que a gente falou inicialmente, que é pensar nesse momento, né? E aí a gente resgata dois
dois teóricos, que é o Jean Duvigneau e o Durkheim, que eles vão falar da anomia, e aí o Durkheim inclusive traz esse termo, né, como um momento de transição, né, ou melhor, um momento de crise, melhor falando assim, que ele que falou dessa questão, em que o indivíduo se sente deslocado, se sente sem os vínculos com a sociedade e que isso pode levar, né, na análise dele, ao suicídio, que tanto no livro O Suicídio ele fala disso daí, né? Mas o importante é o conceito anomia, que aí no conceito mais ligado ao Jean Duvigneau, mostra que é um momento que a sociedade passa, aí pode pensar em termos de nação ou um pouco maior, de crise que antecede grandes mudanças, mas mudanças para melhor. Então tem essa dicotomia, assim, é um momento triste, pesado, mas que dá esperança também. Então, se pensar em termos de história, os momentos que antecederam a Revolução Francesa, a própria Revolução Francesa, foi um momento de anomia. Os momentos que antecederam a Segunda Guerra também. A Primeira Guerra, a Segunda Guerra. A ascensão do fascismo, a ascensão do nazismo, Isso. Eles foram pautados, né, em momentos de anomia, de povos que estavam sofrendo com crises sucessivas e que chegaram a um ápice de transtorno mesmo, né, e de convulsão social. Isso. Que foi ordenada por um ditador, né, no caso de Mussolini na Itália e de Hitler na Alemanha. E que o indivíduo ele sofre bastante com isso, de diversas maneiras, né? E tem atitudes meio que de isolamento, melancolia, enfim. Bom, aí como é que eu trabalho dentro desse campo, né? Quando veio a pandemia, e eu acho que acentuou alguns aspectos da anomia que eu acredito que estamos vivendo, né? Eu vi nessa proteção do corpo, né, como uma questão simbólica que remete a isso que estamos vivendo, né? E aí eu trouxe essa carga simbólica através da utilização da luva, né, a luva cirúrgica ou descartável que tem aqui, né? E aí o ensaio fotográfico foi exatamente para isso, né? Quer dizer, como dialogar esse elemento que agora a gente acha tão corriqueiro, né? Infelizmente caímos numa normalidade, né? E como é que pode, através do gestual e da pose, né? Expressar tudo isso que estamos vivendo. Ou seja, quando você tem desconforto, né? Um desconforto, né? Então, assim, para posar, eu tive muito desconforto, né? Para fazer essas poses, né? Eu me torci, de fato, e isso, para quem não é profissional, né? Não é bailarino, não trabalha com o próprio corpo, né? De uma forma muito consciente, e não é o meu caso, né? Eu faço ginástica, mas, gente, é onde eu consigo chegar, né? Eu acho que é mais difícil ainda, você fica mais duro, mais contraído, né? Então eu acho que foi pensando nisso que o ensaio acabou acontecendo. E tem mais uma coisa que a gente só veio a se dar conta depois de um tempo assim que o ensaio aconteceu. Nós pintamos a nossa casa, a nossa casinha, ela tem muitos objetos e detalhes que são em azul, esse azul esverdeado que eu gosto muito, que Lícios também gosta. E a gente... É verde? É o verde. O verde não, solar. A gente fica brincando porque é engraçado, às vezes vejo o azul, às vezes vejo o verde, e aí fica naquela disputa, não é verde, não é azul, O Jota chegou, gente. Jota, só acordou agora. Pode dizer. Caraca. Saudade de você. Então, e depois a gente foi perceber que eram justamente, né, assim, esse ensaio fotográfico ficou com as cores das fotografias que saem na mídia falando de hospitais, né, e da crise do coronavírus e etc. Então foi uma coisa que um sentido colou no outro, né, e essa ideia de fazer o ensaio na frente de uma parede pintada dessa cor, né, esse verde azulado, acabou reforçando essa ideia das cores do hospital. Eu achei isso bem interessante. Então, assim, tem um recorte cromático todo específico, né, simbólico dessa vivência. Tem um gestual, né, desde o desconforto que a Marta falou,
E eu acho que a figura feminina, que eu mergulho nessa pesquisa também, esse desconforto é potencializado, né, nesse momento, né? Ah, Assim, a gente lógico. vê que até a agressão doméstica ampliou nesse momento aqui no Brasil. E eu acho que a figura feminina ela está sofrendo mais com esse processo. E era o E que você tinha, né? sim, que eu Em casa pra trabalhava, trabalhar. a modelo, né? A gente podia, né, quebrar a quarentena, né, um com o outro e Já fazer. pensou? Ah, E, bom, e como vocês observam, parte das poses também, a Marta pressiona a pele, né? Então tem essa questão que é muito da pandemia, essa agressão ao corpo, ou seja, você tem uma área protegida, mas o restante que não está protegido acaba sofrendo, né? Tem esse desconforto, né? Bom, enfim. deixa eu mostrar um pouquinho a sua paleta para você dizer mais ou menos o que você pretende fazer. Isso. Tem que Aí. lutar contra o reflexo. Eu deixei tudo bagunçado aqui para pegar. Essa é a vida. Tá. Esse daqui é aquele macete, né, que eu falo na aula, né? Misteriosamente você pega a lata de atum e você tem a tampa do leite em pó Não tô vendo. Ah, agora tô. e também misteriosamente Encaixam. encaixam e fica ótimo. Você É o pode melhor guardar. godê do universo. Enfim, ok, beleza. Mas eu tava aqui com um molho já preparado. Já tá Aqui. prontinho esse? Não, esse daqui. Então vamos lá. Segredos de ateliê. Mentira, não é segredo. A gente fala isso durante a aula, mas a gente sempre lembra, né, algumas possibilidades. Deixa eu ver aqui, deixa eu organizar o pensamento. Agora sou eu que tenho que organizar o pensamento. Tá. Quando você tem várias sessões durante os dias, eu achei muito. E quando você está trabalhando em determinadas pinturas, eu acho legal fazer aquela concentração que eu falei para vocês do óleo de linhaça com solvente e deixar já preparado com secante um tantinho, né, desse molho. Bom, no passar do tempo e dos dias, você vai usando aquele mesmo molho e, obviamente, o solvente vai evaporando e com isso você começa a ter uma proporção ideal, ou seja, você está passando o tempo, está trabalhando cada vez mais com camadas mais gordas e você tem um molho já com solvente que vai evaporando, então com isso vai ficando mais